Bom dia, irmãos, graça e paz. É um privilégio, né, a gente estar aqui na casa do Senhor nessa manhã. Nós temos estado um pouco ausentes, né, por causa da Gabi. E é muito melhor, né, estar num domingo de manhã aqui na igreja do que no hospital, viu? Eu posso dizer isso. Estivemos também essa semana com o André, podemos visitar ele lá, eu e a Gabi. E continuamos orando, porque ele tem passado por coisas muito difíceis, né? Ele contou lá tudo desde o começo que tem passado e ainda não acabou, né? Então, que a igreja continue orando por ele. Ele tem ouvido muito a voz de Deus e que ele saia fortalecido, né? Dessa batalha. Vamos hoje continuar o nosso devocional no livro de Filipenses. Os irmãos já podem ir procurando aí, Filipenses 1. Hoje leremos do versículo 27 ao 30. Bom, primeiramente eu queria fazer, para a nossa reflexão hoje, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Como é que você pensa que será aí no final da sua vida, ou no final da vida do seu pai? Como é que será que o seu pai, no final da vida dele, vai olhar para você e vai lembrar de você? Ou mesmo você, quando estiver bem velhinho, como é que seus filhos vão olhar para você? O que eles vão lembrar de você? O que eles vão falar de você? E mais profundo do que isso, nós podemos pensar o que Deus vai ter para falar de nós no dia do juízo. O que nós vamos levar para Ele? O que nós apresentaremos para Ele com as nossas vidas, né? Vamos ler aqui o versículo, os 3 versículos. Filipenses 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, antes de falar, a gente vai se concentrar mais no versículo 27, mas antes de falar, eu queria relembrar rapidamente o que Paulo vem falando ali, né, na carta, desde o começo, né, do capítulo 1. Então, Paulo vem falando ali à igreja de Filipos, o carinho que ele tem por ela, né? É uma igreja que ele tem muito apreço, porque tem ajudado ele muito. Então ele agradece ali a ajuda daqueles irmãos, né, pela ajuda financeira, pelo sustento. Diz que leva aqueles irmãos no coração, né? Ou seja, ele tem realmente muito apreço por aquela igreja. E ele vem dizendo para aqueles irmãos que o que ele tem passado, que ele estava preso naquele momento, e tudo que ele tem passado é prova de progresso do Evangelho, né? Que outros irmãos têm criado coragem e têm aprendido a pregar o Evangelho ali naquele tempo por causa de Paulo e por causa da situação de Paulo. E aí ele fala à igreja do dilema que ele vive, que é a vontade dele de estar com Cristo, de morrer e estar com Cristo, né? Mas da vontade também de continuar ali pregando o Evangelho, porque ele sabe que e muito ajudava ali a pregação do Evangelho e o nome do Senhor, né? Em glorificar o nome do Senhor. Então ele fala ali para os irmãos, né? Que ele não sabe o que seria melhor, se é ele partir para estar com Cristo ou continuar ali pregando e sendo usado por Deus. Mas no final ele fala que acredita que continuará ali com os irmãos, né? Acredita que ainda estará com os irmãos de Filipos ali novamente na igreja. E aí nós chegamos à nossa passagem aqui, meus irmãos. E aí a pergunta que eu fiz de como você será lembrado um dia por alguém, por pessoas que você ama, é porque no versículo 27 aqui, Paulo fala que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. E é isso que nós queremos nos concentrar nessa manhã. E aí ele começa já falando que
acima de tudo, né? Tem essa palavra aí. Acima de tudo, devemos viver de modo digno do Evangelho. Então, Paulo dá uma importância a isso e nos fala que nós devemos, acima de tudo, prestar atenção nisso, dar importância a isso. Devemos viver conforme o Evangelho, devemos ter uma vida de modo a honrar o Evangelho. E Paulo foi quem nos deu o exemplo primeiro também, né? Pela vida que ele teve, por tudo que ele passou, por todas as provações que ele teve, sofreu muito, apanhou, né? Foi açoitado, foi preso, passou necessidades. Então, Paulo deu a vida pelo Evangelho. Então, é a primeira forma que a gente tem de viver de modo digno do Evangelho, sacrificar as nossas vidas, né? Pelo Evangelho. A palavra de Deus fala que nós devemos morrer para o mundo, né? E viver para Cristo. Então isso implica muitas vezes em abrir mão dos nossos interesses, dos nossos desejos, para viver pelo Evangelho. E Paulo nos deu esse exemplo. E ele nos deu esse exemplo também guardando a palavra do Senhor. Em todas as cartas dele, ele fala que nós devemos guardar a palavra do Senhor de doutrinas vãs, de ideologias que venham nos afastar. E nós sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, né, quantas coisas têm nos afastado da palavra, têm entrado na igreja e têm nos distraído do que nós realmente devemos prestar atenção, né? Quantas ideologias nós temos hoje em dia, não que todas estejam erradas, ou que todas estejam completamente erradas, ou que não tenham algumas ideias boas ali, mas isso tem nos distraído. Então, a gente muitas vezes se perde, isso entra no nosso coração e a gente não presta atenção nisso. E a gente se vê defendendo tudo que essas ideologias vêm trazer para a gente e esquece de confrontar com a palavra, né? De saber se o nosso guia, que é a palavra de Cristo, se ela vai contra essas ideias. Então a gente se perde muitas vezes em valores bons, né? Então as ideologias hoje vêm nos trazer a defesa da mulher, dos pobres, como é que você vive uma vida boa, rica, né, com dinheiro, como é que você trata a sua mente, cuida da sua mente, né, e como é que você cuida dos animais, porque é um absurdo hoje matar um animal, e é lógico que mas é mais importante isso do que a vida de um bebê. Então às vezes a gente esquece de confrontar tudo isso com a palavra de Deus e deixa ela entrar nos nossos corações. E antes de tudo a gente precisa viver de modo digno do Evangelho. Então nós precisamos lembrar disso. Então nós precisamos nos manter unidos por essa palavra que nos une. Nós não somos um clube, né? A igreja não é um clube. Nós não viemos aqui porque a gente pode comemorar o aniversário do nosso filho junto, a gente pode fazer um churrasco junto, a gente pode chamar os irmãos um na casa do outro. Primariamente, o que nos une é a palavra de Cristo. O que nós fazemos aqui é porque todos nós acreditamos no que está aqui na Bíblia, né? Não é porque cada um paga uma parcela, né? Como num clube, eu faço parte de clube, então eu pago a minha parcela lá, eu tenho direito a usar a piscina, eu tenho direito a uma churrasqueira, né? E não é isso que nós estamos fazendo aqui. O que fazemos aqui, o que nos une, o que traz cada um aqui à igreja, cada domingo, é porque nós acreditamos na mesma coisa, nós acreditamos na mesma palavra, no mesmo Senhor, e em tudo que Ele nos ensina. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que nos divide, o que vem para nos dividir, o que faz a igreja se dividir. Nós somos chamados, conforme o versículo fala, a manter uma unidade de espírito e de alma. Paulo nos exorta a isso. Então nós devemos ter cuidado com o que acontece aqui na igreja e nós devemos nos esforçar para manter esta unidade. Conforme o versículo, o Senhor também nos traz essa unidade, mas isso não nos impede e nós precisamos também nos esforçar por essa unidade. Então, o Espírito do Senhor traz essa unidade para a igreja dele. E nós individualmente também precisamos nos esforçar para evitar brigas e dissensões. Isso quer dizer que então a gente não pode dar uma opinião contrária, a gente não pode se posicionar? Não, né? Não quer dizer isso. Como igreja,
nós fazemos parte de um corpo e podemos muitas vezes nos posicionar contra algo ou nos levantar, né, e perguntar e questionar, mas precisamos sempre lembrar qual que é o nosso intuito. Será que o nosso intuito é para manter a unidade da igreja? Ou muitas vezes é um motivo egoísta, é um motivo porque eu fui magoado, aconteceu isso comigo e eu não gostei, e agora eu vou à forra, né? Agora eu vou ficar contra tudo, ou eu vou falar coisa, ou eu vou ser... Então, nós precisamos ter isso em mente. É por isso que a palavra fala também que nós não devemos levar o nosso irmão à justiça, porque se nós não conseguimos nos entender aqui dentro, como é que nós podemos levar uma briga entre irmãos para uma pessoa que muitas vezes nem conhece a Cristo, nem tem o temor do Senhor? Então nós precisamos ter cuidado com isso, precisamos nos esforçar e precisamos manter a nossa unidade como igreja. Então não podemos permitir que coisas menores, que coisas que não pensam no reino, que não pensem na vida eterna, que não estejam na palavra, não podemos permitir que essas coisas nos dividam. Então é uma reflexão que nós podemos fazer, meus irmãos. Se nós estamos deixando pensamentos, ideologias e coisas entrarem na igreja e nos dividir, antes de pensar na palavra. Outro modo que nós podemos honrar o Evangelho é sermos cidadãos coerentes, corretos, né? Eu estava vendo até uma pregação sobre Filipenses, e aí o pastor comentava sobre a questão do orgulho que os cidadãos ali de Filipos tinham, porque tinham muitas pessoas que tinham ali a cidadania romana, e a cidade era uma cidade militar e tudo, e eles tinham orgulho daquilo. E aí ele comenta que Paulo em momento nenhum criticou esse orgulho deles, né, sobre a cidadania deles. Nós nascemos num lugar que, com os seus defeitos e suas qualidades, mas é abençoado por Deus. Nós temos liberdade, nós podemos falar do Evangelho, e nós podemos ter orgulho de ser brasileiros, e nós devemos buscar isso. Como cidadãos, nós podemos fazer da melhor forma, né, o nosso papel. Então, nas eleições nós podemos, não adianta a gente pensar que como Cristo vai voltar, ou como as coisas, infelizmente, muitas vezes não tem jeito, porque o mundo está no pecado de fato. Não podemos pensar que por causa disso não devemos fazer nossa parte. Nós somos cidadãos e temos que amar nosso país, temos que buscar fazer sempre o melhor, né, conforme a palavra de Deus. Então isso é mais uma forma da gente honrar o Evangelho, viver de modo digno. E aí eu quero falar também de mais um ponto que seria talvez o cerne, né, de viver de modo digno o Evangelho. Nós não podemos negar o Evangelho com as nossas atitudes. Como eu disse, nós somos igreja, estamos aqui por um motivo, e todos estão aqui pelo mesmo motivo. E nós aceitamos o Evangelho, nós conhecemos o Evangelho e a Cristo, e nós aceitamos o Evangelho e a Cristo. E não faz sentido vivermos uma vida de hipocrisia. Não faz sentido a gente estar aqui e logo que saímos temos uma vida diferente do que nós acreditamos, né? Eu já vi diversas vezes, e não tem uma coisa mais frustrante do que a gente ver talvez um crente, quando a gente vê ali na rua, na hora do almoço ali, ou num dia de semana, situações que você fala, eu não entendo como é que a pessoa se diz crente, está aqui do meu lado, às vezes é de outra igreja, né? Não quer dizer que é daqui, tá? Às vezes é de outra igreja, e você vê atitudes que não combinam, que não... E para citar algumas situações simples, eu já vi gente que se transforma, por exemplo, numa briga de trânsito, só porque a pessoa fechou ela e ela já começa a xingar ali. Então, quer dizer, como é que a gente está aqui na casa de Deus e como irmãos, mas na semana, por causa de uma fechada, eu começo a xingar uma pessoa que eu nem conheço, por exemplo. Eu já vi irmãos também tratando o garçom mal porque ele demorou com o seu pedido. Então, como é que a gente ama o próximo e na hora que o garçom atrasa 20 minutos do seu pedido, isso para falar das situações mais banais, tá? Na hora que o garçom atrasa 20 minutos do seu pedido, você tem direito de tratar ele mal e falar, mas é um absurdo, sabe? Então a gente precisa revisar muitas vezes o que a gente tem feito na rua
que está desconexo com o que a gente prega e com o que a gente crê, né? A nossa vida tem que espelhar na rua o que a gente crê, o Evangelho, né? É o amor, paciência, a mansidão, né? O domínio próprio. E quando a gente faz isso, a gente vive uma hipocrisia. Então a gente pode viver algo na igreja, dentro da igreja, e em casa viver outra coisa. A gente pode vir para a igreja e viver de aparência, e quando chega em casa a gente é outra pessoa. A gente faz tudo errado com a nossa família, a gente é ignorante, a gente não cuida, não gasta o tempo devido para ensinar nossos filhos, né, para cuidar dos nossos pais. A gente não pode viver uma vida dupla, né? Deus não nos obrigou a nada. A maravilha do Evangelho e a maravilha do convite de Cristo é que Ele bate a nossa porta, e Ele bateu na porta de cada um de nós um dia, e Ele não nos obrigou a aceitá-lo, né? Ele bateu e esperou que a gente abrisse. E é por isso que a gente não deve viver uma vida de hipocrisia, porque nós aceitamos, porque nós achamos, Deus nos resgatou e nós achamos esse Evangelho maravilhoso. Então não cabe nós vivermos uma vida dupla, né? E além de tudo, nós não podemos viver nessa aparência, porque devemos primeiramente buscar a face de Deus, buscar o que Deus quer para nós, e a gente não engana a Deus, né? Então uma vida de aparência não adianta nada, porque se nós cremos na salvação em Cristo, e Deus sabe o que fazemos todos os dias, quando estamos sozinhos ou quando estamos na rua que ninguém nos conhece, então o que adianta, né, a gente viver essa vida dupla, se primeiramente nós devemos contas a Deus, nós aceitamos a Ele diretamente, e é a Ele que devemos primeiramente, né? Então não adianta a gente viver essa vida dupla. E aí, para finalizar, eu quero ler uma coisa aqui que é muito séria, né? Quando vivemos nessa hipocrisia. Em 2 Pedro, versículo 20, fala o seguinte: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Eu escolhi essa versão aqui, que ela é bem mais próxima aqui do nosso linguajar. E olha que versículos pesados, né? Que fala quando a gente volta ao nosso pecado, o Senhor nos resgatou, e quando a gente volta ao nosso pecado, é o mesmo que o cachorro voltar ao seu vômito e a porca voltar a se sujar. E isso é uma coisa muito séria, né, meus irmãos? Nós devemos viver de fato, de modo digno do Evangelho. Se nós cremos nesse Evangelho, não faz sentido em momento nenhum das nossas vidas nós vivermos outra coisa, né? Nós termos outras atitudes. Então nós devemos exercitar a nossa vida, devemos pensar sempre no que estamos fazendo e refletir se nós temos vivido conforme o Evangelho, conforme Cristo quer de nós, né? Então nós, como igreja, como o versículo diz, nós devemos viver unidos em alma e espírito pela fé evangélica, né? Nós cremos na salvação em Cristo, nós cremos na palavra como nosso guia, além de qualquer doutrina, além de qualquer ideia, mesmo que boa. Devemos sempre confrontar essas ideias com a palavra, né? Com um coração sincero, sem hipocrisia. E aí eu volto à pergunta: será que nós seremos lembrados pelos nossos filhos, ou pelo nosso pai, pelo nosso avô, como quem viveu de modo digno? Será que eles vão lembrar de nós como quem viveu conforme a palavra? Ou na hora do seu velório ali, as pessoas vão ficar talvez constrangidas em falar de você, porque talvez não tenham o que falar de você, ou porque talvez saibam como é que foi a sua vida de verdade, porque conviveram com você. Então nós queremos viver de modo que honre o que nós acreditamos, né? Que honre a salvação em Cristo Jesus.
Então, nós vamos orar por isso neste momento. E eu quero que você baixe a cabeça e reflita no que você tem errado, no que você tem feito que não vai conforme a palavra, no que nós temos feito, nas nossas atitudes que muitas vezes o Senhor reprova. Ele pede de nós um modo de viver, Ele pede de nós uma forma de viver conforme Ele quer para nós, conforme é o melhor e que glorifica Ele. Senhor, te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem falado conosco dia a dia. Te pedimos que o Senhor possa confrontar o nosso coração, Senhor, em tudo que temos errado, às vezes até sem saber, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações se temos errado alguma coisa que não estamos entendendo, que não estamos vendo, que não percebemos, mas que o Senhor fale a nós para que possamos mudar, Senhor, e que possamos viver uma vida digna do Teu Evangelho, que possamos ser crentes que as pessoas olhem de fora e falam: aquela pessoa ali eu confio, eu acredito, porque ela tem algo diferente, porque ela crê no Senhor, porque ela faz as coisas baseadas na Bíblia e não em qualquer doutrina vã que venha nos levar, Senhor. Vem nos manter firmes na Tua palavra e nos ajuda a nos manter firmes como igreja e em unidade, Senhor. Que possamos resolver os nossos problemas entre nós e que cada um saiba ouvir um ao outro. Que tenhamos amor uns pelos outros, que tenhamos paciência uns pelos outros, que tenhamos mansidão, que tenhamos domínio próprio para discutir as coisas, para chegar a um denominador, para abrir mão quando tiver que abrir, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos, porque o Senhor é bom e tem tratado os nossos corações. Em nome de Jesus, amém.